Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Que a gente possa estar feliz, alegre, né? Pelo simples fato de a gente poder estar aqui reunido, tendo essa oportunidade de mais uma vez estar, né, juntos em comunidade, louvando, adorando, glorificando e recebendo da direção que Deus tem para nós no dia de hoje. Porque cada culto, o Senhor tem nos dado uma direção. O Senhor tem nos conduzido. O Senhor tem falado o nosso coração. E nisso nós queremos louvar esse Jesus maravilhoso, esse Deus poderoso, a esse Espírito Santo tremendo, em nome de Jesus, amém? Então eu quero convidar você, juntamente comigo, a fazer uma oração. Eu não sei qual é a tua dificuldade, quem sabe o que você passou, ou quem sabe o que está passando, você que aí está do outro lado da telinha também, nos assistindo, aí da sua casa. Eu quero dizer para você que esse é o momento da gente colocar na presença do Pai, né, as nossas dificuldades. A palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre Ele nossas preocupações e nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, que nós possamos fazer isso nesse momento. Paizinho querido, Paizinho amado, nós queremos te agradecer, te bendizer, te glorificar, Senhor, oh Deus, por essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, Senhor, oh Deus, vivos, junto dos nossos irmãos, junto das pessoas que nós amamos. E nós só temos a te agradecer porque durante a semana, se a semana foi boa, se a semana foi ruim, não importa, o que importa é que nós temos a certeza e sabemos que Tu estavas conosco, que Tu estavas do nosso lado e que em nenhum momento Tu nos deixou, nos desamparou, mas Tu estavas nos fortalecendo, nos sustentando para enfrentar, quem sabe a luta, a tribulação, quem sabe a aflição, a angústia que nós estávamos passando, mas Tu estavas ali do nosso lado. Queremos te agradecer por todas as coisas. Queremos colocar diante da tua presença, Senhor, cada vida que aqui está, cada família que aqui está sendo representada, assim como esses que estão, Senhor, nos assistindo online. Vai de encontro, Senhor, a essas casas, Pai. Vai de encontro à vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, que Tu venhas fazer Tua obra, Pai. Oh Deus, aquilo que é necessário que seja feito em nós, que Tu venhas operar, ministrar da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, assim como nós acabamos de cantar, que o Teu amor e a Tua graça, a Tua bondade nos perseguem, nos seguem. Em nome de Jesus, nós Te louvamos por isso, Te agradecemos pelo Teu imenso amor. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é: a ordem é avançar. A ordem é avançar. E aí, a pergunta, eu quero já começar com uma pergunta, né? Quantas vezes em nossas vidas a vontade de parar ela chegou na tua vida? Quantas vezes você já teve vontade de parar? Você já sentiu isso? Eu acredito, tá, que em algum momento da sua vida você teve vontade de parar. Em algum momento da tua vida você teve vontade de chutar o balde, de largar tudo. De dizer, ó, deu para mim, chega, cansei. Quem sabe você que nos assiste aí do outro lado, quem sabe está se sentindo assim. Não é só, quem sabe você já pensou, ou você já enfrentou. Quem sabe essa palavra hoje, ela é para alguém que tem esse pensamento hoje. De desistir, de largar. De chutar o balde. E eu vou dizer mais uma vez, acredito eu
que não foi só uma vez que isso aconteceu na tua vida e na minha. Não foi. E também posso te dizer, quem sabe, que você teve vontade de parar, mas mesmo assim, a grande maioria das vezes você seguiu em frente. Sabe aquela vontade de dizer assim, Deus, chega para mim. Você fala, você tem a vontade, mas tem algo mais forte aí dentro de você que nos leva a prosseguir. Amém? Então eu quero dizer para você que há momentos na vida que realmente nós precisamos parar. Vai ter momento na nossa vida que realmente a gente precisa parar, tá? Rever a nossa trajetória. Mudar a trajetória. Mudar as prioridades. Mudar as prioridades. Daí tem mais uma pergunta que eu quero deixar aqui para você. Você tem colocado sua energia, o seu tempo e sua vida no que realmente importa? No que realmente importa? Será que nós temos feito isso? Isso é algo que eu encorajo você a fazer todos os dias. Sabe, assim como o meu celular, assim como o Note, o tablet, ele pede atualização. Não sei se o seu, mas o meu ele pede, de vez em quando ele pede atualização, para atualizar o sistema. Por que ele faz isso? Você já perguntou por que esses eletrônicos fazem isso? Atualizar. Você sabe o que é atualizar? A palavra já deixa bem claro. Deixar atual. Atualizar. Vai ter coisa que ele vai dizer, ó, isso aqui está ocupando espaço, tu não está usando, deleta isso aqui. Isso aqui não é bom que esteja aqui armazenado, deleta isso aí. Então, diariamente, eu e você, nós precisamos também fazer uma atualização e começar a perguntar, calma ali, essa trajetória que eu estou seguindo, a energia que eu estou tendo, eu estou colocando essa energia no lugar certo? Em algo que realmente importa? Uma coisa eu posso dizer. Você pode ter tudo, mas somente em Cristo você terá tudo. Por quê? Porque às vezes a gente está deixando de viver e dar prioridade para aquilo que importa, e a gente está gastando energia e colocando importância em coisas que não são tão importantes. Então, tudo que você precisa está em Cristo. Somente nele você terá tudo. E posso te assegurar, sem medo de errar, quem sabe na sua cabeça está passando assim, ah tá, lá vem a velha ladainha. Eles querem que a gente fica só ouvindo Deus. E cadê os meus planos? Como é que ficam os meus sonhos, os meus projetos? Eu tenho vontade de fazer uma casa, eu tenho um projeto de viajar, eu tenho um projeto de comprar um carro assim, assado, cozido e frito. Mas para isso eu tenho que ralar, eu tenho que trabalhar, e às vezes eu não tenho tanto tempo para ficar dando prioridade para tirar tempo para Deus, entre aspas. Vamos escutar assim? Estou colocando aqui um exemplo.
Só que eu posso te assegurar uma coisa. Deus tem sempre o melhor para nós. Esse plano que você tem, deixa eu te falar. Esse plano que você tem, esse sonho que você está sonhando aí dentro do seu coração, não é algo que Deus não quer para você. Deus quer para você. Só que você dê prioridade para Ele, para o reino, para as coisas dEle. Porque dessa forma, o que Ele tem de planos para a tua vida, e que são planos de bem, são planos para que você venha ser próspero, são planos para que você venha ser abençoado, esses planos venham se realizar na tua vida. Porque aí você vai ouvir a direção de Deus, e Ele vai te levar mais rápido do que às vezes nós, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com muita luta, nós levaríamos 10 anos, Deus quer fazer em 1 ano, exemplo, estou dando aqui um exemplo para você, se a gente ouvisse mais a voz dEle, a orientação dEle. Amém? Mas, em relação ao nosso relacionamento com o Pai, porque se Deus tem o melhor, como é que eu vou saber qual é o melhor de Deus? Por isso que muitas pessoas têm aquela dúvida. Se Deus quiser, porque Deus permitiu. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem um relacionamento com o Pai, a gente acaba conhecendo a vontade do Pai. Aí, tipo, como aconteceu essa semana, uma pessoa faleceu. Deus quis assim. Não é da vontade de Deus que as pessoas morram. Tu acha que Deus se alegra com a morte de uma criança ou de um adulto? Isso foi o plano de Deus desde o começo? Não. Nunca foi o plano de Deus. Mas eu estou passando tal coisa, tal problema. Deus está permitindo isso. Gente, será que é Deus permitindo ou é você que ainda não entendeu qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então, se eu estou passando luta, se eu estou passando dificuldade, se eu estou passando problema, escute bem, não é porque Deus está permitindo. É porque muitas vezes eu puxei isso com as minhas mãos. Porque nós vamos colher o que nós plantamos. Se a gente planta, a gente vai ter a colheita. Foi Deus que quis? Não. Veio da nossa parte. Foi escolha nossa. Por isso, ter um relacionamento com o Pai é tão importante para a gente compreender. E vou falar uma coisa que vai, quem sabe, deixar você aí de cabelo em pé. Quem sabe você nunca pensou dessa forma. Quando eu falo em um relacionamento com o Pai, isso abrange um relacionamento com o Filho. E isso abrange muito mais um relacionamento com o Espírito Santo. Cada um na Trindade tem a sua função. Nós temos que entender isso. E tudo começa pelo Pai.
começa pelo Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são três, mas eles são um. Olha só. Assim como eu e você, nós também somos três: espírito, alma e corpo. E cada um tem a sua função. Tem gente que só pensa no corpo. Tem gente que só se preocupa com o espírito. Não está nem aí para as emoções, para a alma e muito menos para o corpo. Só que você tem que entender que é um conjunto. E todos eles, se um está desequilibrado, tudo está desequilibrado. Da mesma forma, se eu não compreender quem é o Pai, eu não vou conseguir compreender a graça na sua real profundidade. E muito menos estar sensível à voz do Espírito, porque o Espírito vai falar pela palavra de Cristo. Então a gente tem que compreender isso. Assim será com o relacionamento com o Pai. Se não entendemos quem é o Pai na real, com profundidade, não vamos entender bolufa nenhuma daquilo que nós acabamos de falar. Por que eu falo isso? Porque o Pai é o primeiro que você tem que compreender. E assim como se o nosso espírito não está bem, o nosso corpo adoece, gente. Se as nossas emoções, pensamentos, mentalidade não estar bem, nosso corpo adoece. E não adianta cuidar só do corpo e não cuidar da alma e não cuidar do espírito. Da mesma forma, se a nossa visão do Pai for distorcida, a nossa visão será afetada num todo. Como é que você via Deus antes da graça? Um Deus que te cobrava, um Deus que te dava regras e que você tinha que seguir elas à risca. Um Deus que por muito pouco ia te colocar no inferno. Só que toda essa palavra, ela distorceu como Jesus, a nossa visão para Jesus, para Cristo, e a nossa visão para o Espírito Santo. Porque as profetadas que vinha, o Espírito Santo manda te dizer que tu está em pecado. Você consegue compreender que quando a gente tem uma visão distorcida do Pai, tudo se torna distorcido, então? Então, como entender isso? Como aprender isso? Como é que eu vou compreender isso aqui tudo? E aí a gente vai chegar num ponto aí, que eu vou dar uns versículos aí para você. Fica ligado agora. E marca aí. Marca, rabisca aí. Grava bem esses versículos que eu vou estar explanando. Amém? 2 Pedro, versículo 3, o capítulo 3, o versículo 18, diz o seguinte. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A ordem é avançar, gente. Assim como no mundo natural, como é que a gente sabe que uma criança está sendo sadia?
pelo desenvolvimento dela. Ela cresce. Como é que tu sabe que uma empresa está indo bem? Ela cresce. Como é que tu sabe que aquela planta está sadia? Ela cresce. Como é que você sabe que o teu cabelo é sadio? Ele cresce. Gente, existe uma ordem aqui. Cresçam. Olha para essa bênção do teu lado e diga, cresça. Então, não podemos ficar parados, estagnados. E eu não estou falando de crescer de altura e muito menos para os lados. Eu estou falando em crescer na graça e no conhecimento. Só que existe uma ordem. Graça primeiro. Conhecimento vem depois. Não adianta você querer conhecer, fazer teologia, fazer não sei o quê e diabo a quatro. Se você não compreendeu bulufa nenhuma, o que é a graça, quem é a graça e o que essa graça representa. Você só perdeu tempo. Com coisas que preencheram, quem sabe, a tua mente, o teu coração, mas que não trouxeram a edificação correta. A gente aprende errado, pensa errado, age errado, achando que está fazendo certo. Então existe uma ordem, e é pela ordem, graça. Cristo, primeiro tu tem que saber o que é essa graça. Depois é conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Observe, não é conhecimento do Velho Testamento, dos 10 mandamentos. Observaram isso? É conhecimento de quem? De Jesus. Você tem que conhecer mais Jesus. Primeiro você entende quem é a graça. Quem é a graça? Cristo. É o favor dado pelo Pai a nós. Essa é a graça. Favor. Favor. Imerecido. Foi dado para nós. Cristo foi dado para nós. Cristo foi dado por nós. Cristo tomou o nosso lugar. Para que hoje a gente pudesse dizer, olha, eu tenho o lugar aonde Cristo está, eu também estou. Agora você tem que também crescer no conhecimento, então não adianta só, eu tenho a graça, eu já entendi que Jesus já fez tudo, eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou amado, aleluia, glória a Deus. Irmão, temos que crescer no conhecimento dessa graça. Não dá para ficar estagnado. Não dá para ficar parado. Se tem uma coisa que nós não podemos parar, vai ter gente que vai fazer faculdade, vai fazer estágio, vai fazer cursinho, vai estudar um período e vai parar. Mas quando eu falo de graça e de conhecimento aqui, é algo que é até nós bater as botas. Precisamos. E aqui eu deixo bem claro, não é o Velho Testamento, não é os 10 mandamentos. Nós precisamos crescer nele, na palavra de Cristo. Entendermos, né? Entendermos que desde o princípio tudo é sobre ele. Vou falar para você, quando você compreende e entra na visão da graça, quando você coloca o óculos da ótica da graça, gente, você pode estar lendo o Velho Testamento, você vai ver graça. Você vê a graça onde está agora. Como antes a tua mentalidade era julgamento, você tem uma ótica de julgamento. Como agora a tua ótica mudou, a tua mentalidade mudou para uma mentalidade de graça,
Então você acaba crescendo no conhecimento dessa graça. Tudo aquilo que Cristo fala, aquilo que Paulo fala, o que os apóstolos falam. Gente, é nisso que nós precisamos estar. Fixando os nossos olhos. Amém? Olha só, João, o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 14 ao 18. Diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e ele exclama: este é aquele quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E aí, é um texto que tem falado ao meu coração muito tempo. Essa palavra, ela é muito forte. É muito forte. E aí, eu trouxe alguns tópicos desses versículos que eu acabei de ler. Que diz assim, ó, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer o Filho, porque o Filho é que vai mostrar quem é Deus, o Pai. Porque agora, Jesus, no Novo Testamento, ele vem e revela o Pai. Mas é um Pai de amor, é um Pai de favor, é um Pai que veio, olha só, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Deus não manda um juiz. Deus não manda um condenador. Deus não manda uma submetralhadora power lá do céu e vai detonando todo mundo. Diz que vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que quer dizer isso? O Pai enviou o Filho cheio do favor e da palavra. E aí você tem que entender, aquele versículo diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai deu ao mundo. E João Batista, quando ele vê essa passagem, ele que está declarando isso aqui, tá? É o João evangelista, João apóstolo que escreve, mas quem está declarando essas palavras é quem? João Batista. E João Batista, ele declara, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E aí ele continua dizendo, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então assim, queridos, todos que creem na graça são completos. Se você ainda não entendeu a graça, você está incompleto. Você precisa, com urgência, conhecer quem é Cristo, se mergulhar profundamente na palavra de Cristo, para que Cristo seja revelado a você, para que você compreenda quem é o Pai, porque aí o Espírito Santo vai poder trabalhar na tua vida. Senão ele não consegue.
Porque o Espírito Santo também é outro que não é um julgador. Um condenador. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele é o quê? Auxiliador. Encorajador. Gente, quando nós compreendemos a função de cada um, Jesus poderia ter condenado a mulher adúltera? Poderia. Porque ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é que não tinha pecado ali? Ele. O próprio Jesus. Então, primeiro, ele faz com que toda essa coisa que estava sendo levantada contra essa mulher caia. Por quê? O que estava sendo se levantado ali era o quê? A lei. Mas agora a graça e a verdade estavam ali. E ele diz o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cada um foi soltando, cada um foi largando, cada um foi, ficou só ele e a mulher. E aí ele pergunta, aonde estão os teus acusadores? Já se foram, ela disse. Eu também não te condeno. Vocês conseguem compreender a profundidade disso aqui? Gente, nós não podemos só nos ater. A graça nos deu tudo, a graça nos deu... Não. É profundo o que a graça fez por nós. O que continua fazendo por nós. E todos nós recebemos da plenitude dessa graça. Graça sobre graça. Então é diariamente isso. Então todos que creem nessa graça são completos. E aí, ali diz que assim, ó, a lei foi dada. A lei foi dada... pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A lei foi dada. E aí eu quero fazer uma analogia aqui, para a gente entender um pouquinho. Amém? O carteiro veio, bateu a sua porta e te entregou um conjunto de regras. Olha só. Para você seguir essas regras. Mas essas regras eram apenas algo moral. E isso acabou enfatizando os seus erros, tornando o erro o foco da sua vida. Foi isso que aconteceu com a lei. Amém? É como se o carteiro... Estou fazendo uma analogia aqui. Vem um carteiro, bate na tua porta, correspondência, estou trazendo algo para você. Estou te entregando na tua mão. Assim foi Moisés. Moisés veio e ele entregou a lei. Está aqui a lei, ó. Vocês agora têm que seguir isso aqui. Aí o povo focou tanto nessas regras, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E eles não conseguiam fazer. Que o erro deles foi evidenciado. O erro das pessoas apareceu mais. Porque se tu diz não pode. E tu não está conseguindo cumprir aquelas regras. E agora o foco da tua vida é o quê? O teu erro. Só que ali diz que a palavra, que a graça e a verdade vieram. E se eu falar que agora é o oposto? A graça é o oposto. É o próprio dono do correio. Não é mais o carteiro, é o dono. Ele vem até você
E ele ensina você como viver. E onde você tem que focar. Que o teu foco não pode mais ser no teu erro, mas sim, você tem que focar naquilo que ele fez por você. O que fica mais fácil? Não fica mais fácil? Alguém está do teu lado te ensinando e te encorajando diariamente. Gente, se todo dia tem um ali para te atazanar a vida, fala do teu erro, do teu erro, do teu erro, do teu erro, do teu erro. Daqui a pouco tu vai tomar isso como uma identidade tua. É o que a maioria faz. Porque eu sou isso e eu faço isso. Só que quando Jesus, olha só, a graça e a verdade vieram, o próprio Deus encarnado veio e ele faz o seguinte, calma ali, gente. Para de olhar para aquilo que está errado na tua vida. Para de olhar para o erro. Para de colocar num pedestal as coisas que você não está conseguindo fazer, ou as coisas onde você ainda está pisando na bola. Não enfatize isso na sua vida. Eu estou aqui. Foque naquilo que eu fiz por você. Não é mais fácil? Se a gente compreender isso aqui, gente, a gente vai muito longe. Porque, na verdade, nós não podemos mais focar em nós, mas sim nele. Tudo é sobre ele. Tudo é sobre ele. Isso é viver a graça. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Cristo. E ali, no versículo, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Mas o Deus unigênito. Aqui João Batista ele enfatizou a divindade de Jesus desde o início. Ele estava com Deus e era Deus. Olha só. João, o apóstolo, mostra no seu evangelho essa expressão de Jesus. Jesus usou eu sou. É o único evangelho dos 4 que traz essa menção. Eu sou. Jesus ele expressou 7 vezes a palavra eu sou. 7 vezes. Gente, quando existe uma numerologia na Bíblia, é porque é algo que realmente nós precisamos prestar atenção. 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. Deus, ele fez a terra, todas as coisas, em 6 dias, no 7º ele descansou. 7 é o dia do descanso. 7 mostra que Jesus é o nosso descanso. Porque 7 vezes Jesus ele declara eu sou. Eu sou. Amém? E essa palavra, né, Jesus ele traz, declarando para si próprio o nome pessoal de Deus. Eu sou significa o autoexistente e sempre será. Autoexistente é algo que não tem ninguém consegue passar por cima disso ali. Tá? E sempre será. Então, na verdade, em outras palavras, Jesus é suficiente. Eu sou. Aí Jesus ele declarou: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou
a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. 7 vezes ele declara: eu sou. E para quem lembrar, lá no início, quando Moisés, ele viu a sarça ardente, e Deus, ele disse para Moisés: escuta, vá até o Egito para libertar o meu povo. Diga, né, que eu, o Senhor, estou mandando, né? Escutei o choro deles, escutei o gemido deles. E estou agora para trazer um libertador. Você é o libertador desse povo. Você vai lá, dá a tua cara lá para o faraó e vai libertar esse povo. Moisés, ele pergunta para Deus: tá, mas e se eles perguntar? Se eles perguntar, como é que é o seu nome? O que Deus falou? Diga que eu sou. Por isso, quando Jesus ele declarava eu sou, os fariseus se levantavam que nem uns loucos e diziam que era blasfêmia. Porque eles tinham o entendimento que a palavra eu sou se refere ao próprio Deus. Vocês compreendem isso? Então Jesus usou palavras carregadas de poder e eternidade para se apresentar ao mundo. E nós devemos crer no único eu sou para termos a vida eterna. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Você tem que crer. Então Jesus tornou o Pai conhecido. Amém? Como de fato Ele é. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Um conhecimento mais completo de Deus, o Pai, vem pelo crer e conhecer Jesus. Então, você conhecendo Jesus, você vai ter um conhecimento mais completo de quem é o Pai. Só que tudo começa pelo Pai. E a ordem é: cresçam. É para você crescer. Avançar é ir adiante em crer e conhecer. Isso é avançar. Na graça se crê. Por quê? Crer é ter fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. A tua fé só é acrescentada quando você ouve mensagens vindas de Cristo. Não mensagem do Joãozinho, do Moisés, do fulano, do Beltrano, do ciclano. É de Cristo. O que Cristo fala ao teu respeito. O que Cristo fala ao respeito do Pai. O que Cristo fala a respeito dele mesmo. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. E essa fé vem pelo ouvir, mas quando a gente está ouvindo, não é um ouvir de entrar num ouvido e sair pelo outro, mas sim compreender a mensagem. E dessa forma nós vamos crescer em conhecimento dessa graça. Amém? Romanos 11:36 vai falar o seguinte: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre, amém. Quem está falando ali? Pois todas as coisas foram criadas por Cristo, e tudo existe por meio de Cristo, e para Cristo. Todas as coisas foram criadas pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Porque Ele era a palavra. A palavra, o verbo se fez carne. Deus, ele dizia: haja luz. E quem fazia a luz? Haja isso, haja aquilo, faça aquilo. Quem fazia essas coisas todas? Tudo foi criado pelo próprio Jesus, pelo próprio Filho. Por isso que eu digo, existe cada um a sua função aí. Amém? Então,
quer conhecer o Pai? Cresça na graça. Quer crescer no conhecimento? Cresça na graça. E daí você vai entender os propósitos incompreensíveis de Deus para a tua vida e para a minha vida. Muitas vezes nós queremos entender pela nossa lógica, gente. Pela razão. E eu vou falar para você, Deus não trabalha com lógica, com razão. Se a gente começa, como? Como Deus vai fazer? É porque nós estamos na razão. Nós estamos no natural. Deus não trabalha no natural. Deus trabalha no sobrenatural. A fé é algo sobrenatural. Se a tua fé é uma fé natural, também não vai funcionar. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Na verdade, jamais humanamente vamos compreender. Sabe por quê? Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Criador de tudo, sustentador de tudo. E é isso que às vezes a gente não consegue compreender. Tá, mas eu estou sem dinheiro, mas eu estou desempregado. E como vai acontecer? Quando tu diz como vai acontecer, é que você ainda está na lógica, você ainda está no natural e Deus não pode trabalhar. Agora, quando você coloca a tua fé em ação, uma fé sobrenatural, aí vai vir, vai aparecer, não sei da onde, Deus vai levantar, Deus vai tocar ímpio. Deus vai fazer diabo sair da cova e trazer dinheiro para ti. Você acha que Deus não pode fazer isso? Pode. O problema é que ainda muitas vezes nós estamos no quê? Na lógica, no natural, na razão. Né? E tudo isso nós só podemos viver por fé. É a conexão do nosso espírito com o espírito dele. Só que isso é uma coisa que a gente não pode parar de crescer. Por isso que é importante assistir culto. Por isso que é importante fazer devocional. Por isso que é importante a gente estar conectado. Por isso que é importante, gente. Quando a coisa começa a esfriar, para ti fica tanto faz. E Deus não trabalha com tanto faz. Então, essa questão de crescer, ela precisa acontecer todos os dias, até a eternidade. É alimento para a nossa alma, para a nossa mentalidade, para o nosso pensamento, para as nossas emoções. É alimento para o nosso espírito, dando substância para o Espírito Santo trabalhar conforme a palavra da nova aliança. Aí o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele tem como trabalhar em nós, confirmando dia a dia a sua nova identidade em Cristo, testificando a sua filiação. Enquanto que você vive na razão, será como? Como é que vai acontecer? Ah, mas hoje eu estou cansado. Sempre colocando uma desculpa, ou procrastinando. A ordem é avançar. A ordem não pode parar. Jesus já fez tudo, mas você tem que avançar. Você tem que crer nessa palavra. E assim, se eu tenho, tudo certo. Se o outro lá não tem, não me importo. Não é assim. Aí é que está a pegada. Eu compreendi, eu entendi. Claro que eu não posso enfiar a goela abaixo na vida das pessoas, gente. Mas eu preciso ser a revelação desse Cristo para as outras pessoas. Por isso nós temos que ter muito cuidado
quando a gente tem relacionamento com pessoas que são legalistas ainda, porque a forma como eles colocam as coisas para você é legalista. É você que tem que ter a mentalidade diferente. E se você não está firmado, não está crescendo, não está firmado nisso aqui, você... Como é que se diz? Dança na maionese? Quando vê, você está dançando na maionese junto, nego. Você já está achando que é aquilo mesmo, que Deus está falando. Temos que ter esse cuidado. E quando estamos convencidos disso, nada é mais por nós mesmos. Cremos e deixamos ser orientados pelo próprio Espírito Santo de Deus, que nos conduzirá a caminho de vitória. Porque cremos que os planos dele para a nossa vida são melhores, gente. Às vezes não está dando certo agora, mas é porque agora ainda não é para dar certo. Deus tem um plano ali na frente, você quer que faça acontecer aqui. Tá, pastora? E as coisas que, quem sabe, nós puxamos com as mãos, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que nós sabemos que não é da vontade do Pai. E daí, como é que a gente vive debaixo disso aí? Se conforma? Não. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até essas coisas, Deus ele vai usar a teu favor. Até isso, ele vai usar a teu favor. Estar nessa dependência depende da conexão que temos com ele. Sabe, é fácil bater no peito, abrir a boca e dizer, eu sou dependente de Deus. Agora vamos ver. Não vamos ver. Só quando a gente tem tati-tati com ele, relacionamento, a gente consegue depender realmente dele. Senão, o natural vai falar mais alto. Então avance, não pare de crescer na graça e no conhecimento da graça. Amém? Êxodo, para finalizar, 14:15. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. O que tu quer dizer com isso? Ei, quantos aqui creem que Cristo já fez todas as coisas por você? Por que muitas vezes a gente fica choramingando e clamando, onde na verdade a gente deveria declarar e seguir avante? Por que vocês estão clamando a mim? Eu vejo que Deus, o Pai, hoje tem a mesma situação lá daquela época. Mas, pastor, era um mar vermelho na frente. Gente, eu não sei o que você está enfrentando hoje. Pode ser que é um oceano aí. Mas eu quero dizer para você. Creia que Jesus é suficiente. Não importa o que você está enfrentando nesse exato momento. Declare, creia, descanse e deixe Deus trabalhar a teu favor. Amém? Então, a ordem é avançar, não pare. Deu vontade de desistir, deu vontade de parar, deu vontade de chutar o balde. Dá uma respirada. E siga em frente. Creia. O Senhor é contigo. É Ele que te sustenta. É Ele que te fortalece.
em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos passar para a Santa Ceia. Glória a Deus. E é o momento que a gente louva a Deus, glorifica a Deus, porque temos a plena certeza e a plena convicção que Jesus é suficiente para nós. Amém? Então você que está aí com seus elementos da ceia, eu convido você para juntamente comigo fazer essa oração, louvando, agradecendo, seja grato. Qual é a dificuldade que você está enfrentando agora? Nesse momento, nesse exato momento? Qual é a dificuldade que você vai ter que passar? Que ainda está ali? Olhe para esses elementos da ceia e agradeça. Diga: Jesus, tu já venceu. Jesus, tu já alcançou, tu já pagou alto preço para minha vitória, pela minha vitória. E eu creio nisso. Que nós possamos, nesse momento, olhar com os nossos olhos numa visão de graça. É o favor do próprio Pai. Ele deu o seu Filho, cheio de graça e verdade. Esse favor está sobre as nossas vidas hoje. E vai estar amanhã sobre as nossas vidas. E depois da manhã, diariamente, queridos. Da sua plenitude, todos recebemos graça sobre graça. A graça nos faz completos. Então, quem sabe isso que você está passando, e quem sabe te incomoda, te machuca, creia, diga: Jesus, a tua palavra diz que tu me faz completo. Eu quero me sentir completo. E eu creio que eu sou completo. Precisamos declarar isso. Eu creio. Eu creio, Pai. Pai, nós queremos nos colocar diante da tua presença, te agradecendo nesse momento, Senhor. Diante desses elementos da ceia, te damos graças, Pai. Porque tu és maravilhoso, porque tu és tremendo, porque tu és grandioso. Porque tu derramaste sobre nós o teu amor incondicional. Porque sobre nós transborda a tua graça, o teu favor, o teu amor, a tua misericórdia, as tuas bênçãos. Queremos te louvar, Senhor, e te agradecer mais uma vez, porque tu deste o teu Filho. Obrigado, Jesus. Tu és suficiente, Jesus, sobre as nossas vidas. Te louvamos porque sabemos e cremos que somos redimidos, sarados, curados, libertos, salvos, justos, santos, irrepreensíveis diante da tua presença. Sabemos e cremos, e por isso louvamos e bendizemos o teu nome. E celebramos o teu amor, celebramos a tua bondade, celebramos a ti, Jesus Cristo, que nos reconectou junto ao Pai, onde nos deste um lugar na mesa, onde hoje nós já fazemos parte, onde já temos a vida eterna, onde já somos vitoriosos, e só temos a te agradecer. Amém e amém. Coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus.
Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Cante mais uma vez. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Que você tenha uma semana abençoada, maravilhosa. A gente se encontra na nossa próxima reunião. Até lá, tchauzinho!